Wellington. Bom dia, Rosângela. Olha, o doutor Wellington, né, doutor Wellington Carvalho, ele é magistrado vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Ele é professor da Universidade Federal do Piauí, professor do curso de Direito, né? Ele já foi professor do curso de Direito da Faculdade de Direito da Faculdade Federal do Maranhão e hoje é professor da Faculdade de Direito da Federal do Piauí, né? O doutor Wellington, ele tem doutorado na área do direito, pela Faculdade de Direito do Recife, né, onde ele também fez a graduação dele. O doutor Wellington, ele publica muitas obras, tanto no direito como no campo da literatura. No campo do direito, o doutor Wellington faz publicações pela Juspodium, pela editora Juruá, que são editoras de grande referência aqui nacionalmente, né? Então, o doutor Wellington tem aí uma trajetória profissional de muito brilho, né? Mas, certamente, diante de tudo o que ele essa apresentação formal que eu estou fazendo aqui não faz, não espelha realmente o brilho do doutor Wellington. O doutor Wellington, ele tem muitas contribuições para dar para vocês, não só pela trajetória jurídica dele, mas muito mais por quem ele é, né? E aí, eu tenho isso muito claro, né? Eu tive um contato com o Dr. Wellington muito pouco, muito pequeno, né? Foi uma semana de trabalho, e trabalho intenso, né? É verdade, mas foi uma semana de trabalho por videoconferência, e a impressão que eu tenho é que o doutor Wellington estava do meu lado, estava assim na minha frente conversando comigo, né? Porque a presença humana dele é muito marcante. Ele tem uma trajetória pessoal, profissional coerente, porque ele pessoalmente é uma pessoa que enxerga a vida de um jeito bem particular, bem especial. Ele é um ser humano, né, que enxerga os outros seres humanos, né? Ele tem muita empatia. Ele é essa pessoa. Então, isso é o motivo pelo qual nós, né, o doutor Rogério e eu, chamamos o doutor Wellington para esse evento, é por isso, né? Embora ele tenha muito brilho profissional e isso seja importante, mas foi por esse motivo, né, pelas características pessoais dele. Ele é um profissional humano, né? Então, por isso, ele é um espelho para que vocês possam se referenciar, né? Na construção de vocês, né, ao construir as atitudes de vocês enquanto profissionais, o doutor Wellington é alguém em quem vocês podem se espelhar, né? Então, a gente fez essa escolha por isso, né? Então, doutor Wellington, seja bem-vindo ao nosso ambiente, nossos alunos aqui da Uninassal, eu não sei se tem gente de fora, né? Mas, enfim, os nossos alunos da Uninassal, com certeza, têm muito a aprender com o senhor. Então, eu entrego a palavra ao senhor e o senhor fique à vontade para dirigir aos alunos, né, o seu brilho aí, tudo que o senhor tem aí para passar para eles hoje. Obrigado, Rosângela. Inicialmente, eu queria me desculpar, porque é o seguinte, o que aconteceu é o seguinte, é que a minha internet, de vez em quando, ela tem os probleminhas, e hoje de manhã ela deu esse problema aqui, e eu não estava conseguindo acessar, então demorou um pouquinho. Aí eu peço desculpas por esse pequeno atraso e também pela questão de, assim, só um breve reparo, né? Na verdade, Rosângela, eu fiz a graduação na Universidade Católica de Pernambuco, né? Não fiz na Federal. Na verdade, eu fazia um outro curso na época na Federal, eu fazia contábeis e meu pai tinha me orientado para que eu fizesse os dois cursos. Só que no segundo ano de contábeis eu descobri que não tinha nada a ver com os números. Aí eu desisti de contábeis e já não era mais, digamos assim, conveniente, oportuno, né, fazer outro vestibular na Federal por conta de grade, e até porque também a Universidade Católica era muito boa, é muito boa, só que eu poderia ter pelo menos, né, não ficar chegando e pagando diretamente, né, porque na verdade nós pagamos sempre, seja a pública, seja a particular, por intermédio da pública dos impostos. Mas aí eu teria feito essa economia. Infelizmente aconteceu isso, mas a vida foi boa também. Eu gostei muito do curso de lá, inclusive depois de formado eu ingressei, né, fiz uma especialização na própria Universidade Católica e aí depois iniciei o magistério na Universidade Católica. Mas, colegas, eu gostaria inicialmente de agradecer imensamente o convite, né?
meu colega, né, e amigo Rogério, da minha amiga Rosângela, e dizer para vocês que eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, né, para discutir, para conversar um pouco sobre essa temática. Na verdade, eu creio que foi muito mais assim uma liberalidade, né? Vocês estão me ouvindo bem, eu creio, não? O som tá bom? Ótimo. Foi mais uma liberalidade, porque o Dr. Rogério mesmo poderia dar esse depoimento, né? Com maior brilho, inclusive, porque o Dr. Rogério é um juiz realmente muito dedicado, um juiz que tem uma visão muito boa, né, da ordem jurídica, mas talvez para que trouxesse alguém de fora do ambiente da universidade, que ele já trabalha, então meu nome foi lembrado e eu estou aqui com muita honra, muito contente com esse convite. Então, colegas, o tema que me foi proposto foi atividades do juiz, né? E eu, na verdade, até gostaria de iniciar dizendo que eu corrigiria até né, digamos, outro tema, mas apenas com digamos assim, mais por um aspecto curioso, né? Digamos assim. Eu diria que são atividades do juiz, né? Não só uma atividade, mas são várias atividades que o juiz tem hoje. Inicialmente, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que hoje o juiz, cada vez mais, ele tem tem que ter uma formação e um olhar cada vez mais cada vez mais nós estamos de maiores, digamos assim, interação, né? E isso tem realmente dificultado, né, as atividades do juiz. Eu iria dizer para vocês aqui, eu queria dizer para vocês que eu fiz três frentes para que nós possamos conversar hoje rapidamente sobre elas. A atividade jurisdicional, né, que é essa atividade típica do magistrado, evidentemente, a atividade administrativa e uma atividade que eu vou chamar de interpessoal, né? E eu vou tentar discorrer, né, nesse nosso período aqui sobre essas atividades e para que vocês possam ter uma noção mínima, né, do dia a dia do magistrado, como é que é a vida do magistrado. De antemão, eu digo que não é um filme, não é não é uma vida, digamos assim, que as pessoas imaginam, que seja uma vida muito tranquila, muito calma, entendeu? Existe aquele glamour, né, de Hollywood, dos filmes americanos, que muita gente vê, o juiz e tudo mais. E claro que existe um lado interessante na vida do magistrado, há momentos que a gente realmente se realiza, né, na função, mas também há momentos de frustração, como todas as atividades humanas, né? Então, nós temos que entender que, na verdade, ser juiz é muito mais uma missão, é muito mais uma doação, né, do que realmente, digamos assim, aqueles que pensam, né, de maneira, eu só penso na questão do emprego, né, digamos, emprego entre aspas, evidentemente, não devem realmente vir para a magistratura. A magistratura é muito mais do que isso, né? É uma escolha de vida, é uma espécie de um sacerdócio, né? Porque nós temos grandes dificuldades, às vezes nós somos muito incompreendidos, né? A decisão sempre ela vai de encontro a interesses, né? Eu até brinco, digo o seguinte, né? O juiz de direito, o magistrado, de um modo geral, ele tem uma desvantagem muito grande com relação, por exemplo, ao árbitro, né, que nós chamamos de juiz de futebol, né? Porque no futebol é possível chegar e dar empate no final. E o magistrado ele não tem essa possibilidade, né, de que haja empate. No máximo que ele pode fazer é desagradar as duas partes ao final, quando ele julga parcialmente procedente uma ação. Então, sempre tem isso. E as pessoas, infelizmente, né, elas confundem, né? Às vezes a pessoa acha que a decisão do magistrado é uma decisão pessoal. O magistrado ele
não pode decidir de maneira pessoal. Por isso que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão da impessoalidade, né? Muitas vezes, eu tenho certeza que já aconteceu com o Dr. Rogério, com todos os colegas que trabalham na área, né? Que nós, às vezes, queremos dar até uma decisão diferente. Às vezes você até gostaria de dar uma outra decisão, mas você está limitado pelo ordenamento jurídico, né? E você não consegue dar uma decisão fora desses quadros, né? Então, você tem a sua limitação. Então, a decisão, a sentença, ela não é uma opção, não é um ato discricionário, o juiz não, eu vou... muitas vezes até, quando você lê um processo, ou até durante o processo, né, você vai acompanhando o processo, na instrução, quando você percebe, você vai até formando uma convicção daquele processo, e, de repente, quando você vai realmente julgar, que você vai olhar os autos do processo, você vê que muda completamente a sua visão, porque, às vezes, você não se apercebeu durante aquela instrução de um detalhe que está nos autos que você não viu anteriormente. Então, o juiz, é por isso que o juiz não pode antecipar a decisão, eu digo por duas questões. Primeiro, porque ele não existe uma questão de ética com relação a isso. E segundo, porque ele realmente não tem como fazer isso antes de ler novamente os autos. Então, colegas, vamos tentar ser didáticos, né? Afinal de contas, nós estamos aqui perante alunos e os alunos gostam eu também gosto desse discurso, né? Lógico, digamos assim. Então, a função jurisdicional, né, que é a função típica do magistrado, né? Então, qual é a atividade daquele que escolhe a magistratura? É justamente decidir, né, decidir os conflitos de interesse. Conflitos de interesse que chegam ao judiciário. E o juiz, vocês sabem, ele é obrigado a decidir. Chegou a uma ação, o juiz tem que dar uma decisão. Ele não pode, vocês sabem disso, o juiz não pode, de maneira nenhuma, se esquivar de julgar, dizendo que, por exemplo, não há previsão no ordenamento jurídico. Mesmo não havendo uma previsão expressa, nós sabemos que a ordem jurídica ela é orientada pelo chamado princípio da plenitude hermética, ou seja, o direito ele é completável, o ordenamento jurídico é lacunoso, mas ele é completável. E essa completude ele é dada a partir justamente da interpretação do ordenamento jurídico que é feito pelo juiz. Então, o ato de interpretar e aplicar o direito é justamente essa resposta do Estado para os conflitos de interesse que chegam ao Poder Judiciário e que deverão necessariamente obter uma resposta. Então, a primeira grande qualidade do juiz, né, é, com certeza, o equilíbrio, né? Não é à toa, não é à toa que o símbolo da justiça é uma balança. Então, a balança, ela busca realmente, ela traduz, né, o sentimento de equilíbrio. Então, o magistrado, ele deve sempre buscar o equilíbrio. A pessoa que tem que ter um equilíbrio emocional, tem que ter uma visão realmente holística da vida, tem que ter a capacidade de ouvir, o magistrado tem que realmente saber ouvir, né, a audiência vem de ouvir, né? Então, o juiz tem que saber ouvir, tem que ouvir as partes, tem que se abrir a esse diálogo, tem que coordenar esse diálogo. E essa é a primeira grande qualidade para a função jurisdicional, é o equilíbrio e a abertura para o diálogo. O juiz deve ser uma pessoa, o magistrado deve ser uma pessoa aberta ao diálogo e tem que ter o equilíbrio para dar oportunidade para que as partes se manifestem no processo, para que realmente, porque o processo, a sentença, não é, como eu disse para vocês, uma decisão de vontade do magistrado. A sentença, a rigor, ela é construída durante o processo. São as partes que vão construindo a sentença, trazendo para o magistrado os elementos, né, com os quais ele vai realmente decidir. Então, por isso a importância, né, de um bom advogado, um advogado que traga, eu digo sempre, todo mundo, na verdade, isso já é isso é do conhecimento geral, e na prática, tanto na teoria quanto na prática. Uma boa petição inicial é meio caminho andado, como se diz, para que o juiz possa decidir bem o processo, porque essa petição inicial
é que ela vai esquadrinhar o processo, ela vai delimitar o processo, ela vai situar o próprio magistrado. Quantas vezes a gente fica como magistrado sofrendo, né, tentando entender realmente quais são os pedidos, os fundamentos, né, daquele pedido na petição inicial. E nós somos, às vezes, até injustamente, digamos assim, avaliados, porque muitos processos que poderiam ter até um desfecho mais rápido, as partes, justamente pela questão dessa falta de clareza nas peças, atrapalham o processo. Então, a petição inicial é muito importante. É por isso que vocês, na qualidade de estudantes, devem sempre ter muito cuidado em estudar com profundidade o processo, principalmente a questão da elaboração das peças principais, né? A petição inicial, a contestação. Outra peça também que as pessoas não se dão não se dá muito valor é a chamada réplica, né? Quando ela existe no processo, existe a possibilidade, por vezes, da réplica. E aí, quase sempre, na verdade. E aí, o que acontece? Às vezes, o autor, ele apenas repete o que ele disse na inicial, sem se dar conta dos argumentos que vieram na contestação, por exemplo. Então, perceba, na verdade, o juiz é aquela pessoa que está ali atento ao que está ocorrendo, mas são as partes que vão construindo essa decisão. Não é uma vontade do juiz. Eu tenho realmente me preocupado muito com isso ultimamente, tanto no aspecto acadêmico quanto no aspecto prático, né? O judiciário precisa retomar a sua verdadeira função, que é a função da aplicação do ordenamento jurídico, da previsibilidade da decisão, porque o juiz ele tem que ser previsível, não o juiz, a pessoa do juiz, fulano, é o sistema jurídico, a figura do juiz no sistema jurisdicional tem que ser previsível. Por exemplo, se uma parte chega para você, você é um advogado, doutor, eu tenho uma causa, a minha causa envolve isso, 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 isso. Quais são as minhas chances de ter êxito nessa causa? O advogado ele tem que ter, ele só poderá responder a essa pergunta se o sistema de justiça ele tiver uma sedimentação com relação às decisões. Se aquelas causas, aquela causa que a pessoa está chegando e lhe apresentando, já há várias decisões dos magistrados ou daquele magistrado naquele mesmo sentido. O que inviabiliza e o que deixa indiscreto um juiz é ele variar de posição a cada momento. Então, só para ilustrar o que eu estou dizendo, rapidamente, quando eu era juiz criminal, eu passei 11 anos na área criminal, né? Não sei como é que eu passei 11 anos na área criminal, mas o fato é que eu passei. Doutor Rogério agora está na área criminal. Eu passei 11 anos porque realmente é uma área de um desgaste emocional muito grande e uma área difícil, porque não é só a questão da justiça, é o aparelho, né, do Estado que funciona mal, questão de perícias, né, de certos laudos que nós não temos acesso com brevidade, e o sistema penitenciário também, né, infelizmente, no nosso país, ele é extremamente desumano, né? Ele não, a gente até fica, digamos assim, deprimido mesmo, né? Com essa realidade, porque você olha a Constituição Federal, você olha a Lei de Execuções e você vê assim um abismo enorme entre essas normas e a própria realidade. Enfim, então, mas o que eu queria dizer para vocês é uma outra coisa, é que quando eu era juiz criminal, aparecia o fórum, né, a prática forense, ela tem umas invenções muito engraçadas até, né, que são totalmente criações que não têm nenhuma ressonância com o ordenamento jurídico. E uma delas é o famoso pedido de reconsideração, né? Então, eu chegava uma pessoa, um advogado, fazia o pleito de uma revogação de prisão preventiva, eu apreciava, observava que não havia respaldo para
se revogar aquela prisão preventiva e mantinha, evidentemente, a prisão preventiva, né? Julgava improcedente aquele pedido de revogação. No outro dia, né, o advogado entrava com pedido de reconsideração. E eu até brincava, né? Eu dizia assim, eu digo, doutor, vamos imaginar o seguinte, o senhor gostaria, né, de ser julgado por um juiz que a cada dia tivesse uma opinião diferente com relação ao mesmo caso, sem nenhum fato novo? Ou seja, aí eu brincava, né? Claro, com aqueles advogados que a gente tinha um pouco mais de intimidade, evidentemente. E eu dizia para ele, eu disse, doutor, vamos imaginar, né, que ontem eu estava de mau humor, né? E aí eu julguei, né, o seu pedido e determinei que julguei improcedente, portanto, o seu cliente vai ficar preso. Eu mantive a prisão, a prisão preventiva. Mas eu estava de mau humor ontem porque eu cheguei e briguei com a minha mulher, né? Mas ontem nós fizemos as pazes, né? E aí hoje o senhor faz no pedido, eu estou de bom humor, eu vou agora colocar seu cliente em liberdade. Entendeu? Então, imagine se fosse assim, não é? O sistema de justiça. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, mudar uma decisão se não há fato novo com relação àquela decisão. Evidentemente que o juiz ele também tem que ter uma postura, isso chama-se realmente equilíbrio, maturidade. Se há um fato novo, se a prisão preventiva, por exemplo, ela se baseia em uma situação que já não mais existe, né? Vamos imaginar a seguinte hipótese. O senhor foi preso, no caso da Maria da Penha, foi preso, mas aí, por exemplo, existe um mandado de prisão, nunca foi cumprido esse mandado de prisão, mas nós já temos 2 anos, né, daquele mandado de prisão e aquela pessoa, inclusive, nunca mais perturbou aquela mulher, ele já constituiu outra família, não há nenhuma situação mais de risco para aquela vítima. Então, há um pedido de revogação desse mandado, por exemplo. Eu, particularmente, entendo que não é possível mais se fazer essa prisão, porque não há mais suporte fático que a sustente. Então, perceba, mudou a realidade, mudou a situação. Mas se não há mudança de situação, por exemplo, eu digo sempre uma coisa, né? E isso penso que eu não esteja errado. Eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. Mas essa é uma das poucas certezas que eu tenho, que é a função do direito na sociedade. O direito ele só pode nos oferecer uma única coisa, né? A segurança jurídica mínima, né? O direito ele não pode ir mais do que isso. Ou seja, o direito é uma convenção, é uma construção de normas, de expectativas de comportamento, e as decisões vão se basear nessas normas. Então, nós só podemos viver, o ser humano ele só vive a partir de uma expectativa, né? Por isso que nós estamos agora todos perdidos. Por quê? Porque nós estamos sem uma expectativa. Isso nos leva nós, seres humanos, precisamos de uma segurança para viver. Precisamos de ter uma certa previsibilidade para organizar as nossas vidas em todas as suas nuances. Então, assim também no direito. Se o ordenamento jurídico, eu digo sempre o seguinte, agora nós estamos lutando pela questão dos chamados precedentes. O que é isso? Nós temos uma uniformização do entendimento dos tribunais que possam dar essa segurança mínima para que cada membro do sistema de justiça tenha uma referência na hora de julgar e observe que aquela referência está sedimentada. Essa é a saída realmente, tá? Mas eu gostaria de continuar voltando aqui à questão da imparcialidade e também fazendo uma pequena diferença entre esses dois conceitos, imparcialidade e neutralidade. Não é? Às vezes você vê alguns livros, alguns autores utilizando a palavra neutralidade como sinônimo perfeito de imparcialidade. E isso não é verdade. A imparcialidade significa o juiz dar a oportunidade para que as partes realmente construam a decisão, falando nos autos, o juiz tem que assegurar o contraditório para as partes. Agora,
o juiz, ele não é um ser neutro, nenhum ser humano é neutro. Todos nós temos uma visão do mundo, a chamada cosmovisão, a visão que nós temos do mundo, a partir dos nossos valores, a partir das nossas vivências, a partir dos nossos sentimentos inatos de justiça. Agora, tudo isso o juiz tem que, ele vai externar na sua decisão, mas ele tem que entender o seguinte, que isso também, os seus valores, as suas vivências, elas têm que ser vigiadas para que ele não venha, que não tenha respaldo na ordem jurídica. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação, né? Eu sou uma pessoa religiosa, não é? E eu, por exemplo, por um credo religioso, eu não admito, por exemplo, uma relação homoafetiva, né? Mas eu estou julgando um caso que se trata disso, o ordenamento jurídico, ele assegura esses direitos, mas eu digo, não, eu não vou dar esse direito porque eu não concordo com isso, isso aí para mim é uma coisa imoral, etc. e tudo mais. E aí eu dou uma decisão contra, né? Então, perceba, nesse momento aí, eu estou não somente externando, né, as minhas posições, mas eu estou indo de encontro à imparcialidade. Isso aqui não pode acontecer. Tá? Isso não pode acontecer. Quer dizer, eu, por exemplo, eu tenho um amigo meu, né, que ele é promotor, na verdade, né, mas ele também é pastor, né, evangélico, né? Então, vamos imaginar se ele fosse um juiz e fosse pastor, por exemplo, né, mesmo licenciado, etc. E aí, se ele houvesse realmente o reconhecimento do casamento, né, homossexual, e ele tivesse que, na função de magistrado, celebrar esse casamento. Ele teria que fazer, mesmo que intimamente, né, ele não concordasse com isso. Então, a função do juiz, volto a dizer, ela não é pessoal, ela é impessoal, no aspecto de que o juiz ele não pode externar os seus sentimentos contrário à ordem jurídica. O juiz também está subordinado à ordem jurídica. Isso é uma situação que eu gostaria de dizer. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é justamente vinculada ao princípio da imparcialidade, é o cuidado que o juiz tem que ter, um cuidado muito grande com o princípio do contraditório. Nós temos uma disfunção, né, de entendimento no que se refere ao contraditório. Porque, via de regra, né, o contraditório é o seguinte, o que é o contraditório? A gente, quando fala do contraditório, quando era estudante de direito, né, eu confesso que eu tinha muita dificuldade em entender realmente o processo, né? Tinha muita dificuldade. Então, quando falava em contraditório, eu só pensava que era a oportunidade do réu se defender. Pronto. Não era só isso. Quer dizer, o contraditório é quando alguém ingressa com a ação e no aspecto penal fica ainda muito mais fácil ainda de você entender, né? Ingressou com uma denúncia, o réu tem que se defender. Ok. Mas não é só isso. Na verdade, o contraditório, o que é? É a oportunidade das partes falarem entre si. Por exemplo, vamos imaginar que durante o processo, no transcorrer de um processo, venha a parte ré, por exemplo, que não pôde apresentar um documento na contestação, que vocês sabem que o momento de se apresentar um documento, né, a prova documental, para o autor é quando ele apresenta a petição inicial. E para o réu é quando ele apresenta a contestação. Mas poderá acontecer que esse documento não estava viável nem para o autor no momento da petição inicial ou para o réu no momento da sua contestação. Vamos imaginar, portanto, que durante o processo, já após a contestação, o autor traga o documento que ele comprova que não tinha essa disponibilidade daquele documento naquele momento e, portanto, ele traz esse documento posteriormente. O que o juiz vai fazer? O juiz vai intimar o autor para que ele fale sobre aquele documento. Então, perceba que o contraditório é entre as partes. Quando uma parte fala, traz um fato novo, um documento novo, um argumento novo, o juiz tem que dar a oportunidade para que a outra parte fale, independentemente se a outra parte é o autor ou o réu. Se A apresenta o documento, tem que se intimar B, que é a outra parte. Perfeito? Então, o princípio do contraditório ele é fundamental para o juiz. Um juiz que realmente zela por esse princípio,
ele está dando a ele próprio, ao próprio sistema de justiça e à própria pessoa do juiz mesmo, a segurança de que ele vai dar uma decisão em que as partes tiveram todas as oportunidades para realizar a construção daquela sentença. Então, é uma expressão do Estado Democrático de Direito. Esse Estado Democrático de Direito, ele não é uma abstração, ele se faz, né, na concretude dos atos dos agentes públicos. E, no caso do juiz, ele se faz assim, né, dando a oportunidade para que as partes possam falar no processo. Se a parte não quer falar, aí é uma decisão da parte. Mas o importante é que o juiz deu a oportunidade para que ela fale. Isso que é fundamental. Outra coisa, o juiz sentiu, né, que ele realmente está envolvido naquela ação por um motivo ou por outro, ele tem que ter a humildade de dizer, não, eu não tenho condições de julgar esse processo e se afastar do processo. Né? Isso é importante, essa grandeza do juiz. Né? Ele eu estou me sentindo incomodado por um fato ou por outro, então é melhor eu deixar esse processo para que outro colega venha julgar. Isso também é muito importante. E uma outra abordagem que eu queria trazer para vocês, desse aspecto da jurisdição, seria exatamente a visão constitucional da jurisdição. Né? Isso é uma outra questão interessante hoje. Parece que o Paulo Bonavides, o professor Paulo Bonavides, ele dizia, né, ele tem até um livro, salvo engano, ele dizia, antes os códigos, hoje a Constituição. Qual é o sentido disso? Né? Hoje, né, a nossa visão, por essa complexidade da sociedade, tem que ser a partir da visão macrosistêmica. Quem é que nos dá uma visão do sistema, total do sistema? É a Constituição Federal. A Constituição Federal traz os marcos, né? Os marcos em nos quais se estribam toda a ordem jurídica. Então, a primeira coisa que um aluno tem que se dedicar, um aluno que realmente, qualquer função que ele queira exercer no mundo do direito, isso aí é independentemente da função, a primeira coisa que ele tem que se dedicar é um estudo mais aprofundado da Constituição Federal. Quanto mais você conhecer direito constitucional, melhor para o desempenho das suas atividades. Porque toda norma, ela vai ter, como vocês sabem, o chamado fundamento de validade na Constituição. Então, se você conhece bem a Constituição, você vai aplicar bem o direito. Esse é uma regra sem risco, tá? Então, nós precisamos realmente ter essa visão da Constituição como o paradigma fundamental para a aplicação do direito. E quando eu falo aplicação, não é a aplicação do juiz, é para o sistema de justiça. Ou seja, se você é um advogado, você precisa conhecer bem a Constituição. Se você é um promotor, idem, um delegado, idem. Todas as funções que gravitam em torno do direito, elas dependem realmente da Constituição e dependem para o dia a dia, para o dia a dia. Então, quanto mais você conhecer a Constituição, ter um estofo de leitura constitucional, é muito importante. Então, se você, por acaso, está no curso e está sentindo nesse momento que o seu estudo constitucional não foi satisfatório, procure corrigir. Busque aí auxílio de um professor, peça indicação de livros, faça um curso em paralelo, online, enfim, você busque aí preencher essa lacuna, porque essa lacuna realmente ela não pode ficar. Algumas matérias você pode até deixar, né, com lacunas. Você vai ser um juiz, vai trabalhar na justiça estadual, então, por exemplo, algumas matérias como direito trabalhista, você não vai ter contato quase algum, né? Pode ficar com essa lacuna aí, pode até ficar, mas uma lacuna como direito constitucional, você não poderá conviver com ela, não há como. Então, colegas, e outro ponto que eu queria trazer para nessa discussão aqui, né, seria a necessidade de uma formação humanista do magistrado, né? Nós vivemos, né, num mundo de uma grande especialização, né? Cada dia mais as pessoas estão mais especializadas e super especializadas, né? Então, vamos imaginar, dentro do direito civil, a pessoa vai se especializar em contratos, e mais ainda, só em contratos imobiliários, por exemplo. Então, perceba que cada dia mais nós estamos
buscando essa super especialização. Não é mal, a ideia não é má, a ideia é até boa, claro, quanto mais você se especializa, mais você vai dominar aquele seu âmbito de atuação. Mas nós não podemos perder o todo. Isso aqui é fundamental. Nós temos que ter uma visão do direito geral. Eu até digo o seguinte, né? Que a primeira grande disciplina do direito mesmo, né? Falando em direito, né? É uma disciplina que você não pode se apartar dela nunca. Outro dia eu li uma entrevista, né? Do professor Sérgio Bermudes, eu acho que foi dele, sim, essa entrevista, e ele dizia que ele já teve mais de 1.000 estagiários. E ele dizia para todos eles, ele dizia, olha, você quer ser um bom advogado, né? A primeira coisa que você tem que estudar chama-se Teoria Geral do Direito, né? E é verdade. Por quê? Porque a Teoria Geral do Direito ali você vai encontrar os fundamentos, os conceitos básicos do direito, e você vai trabalhar por toda a sua vida com eles. Então, você tem que estar sempre visitando esses conceitos básicos, você tem que estar sempre estudando a teoria geral. Quem sabe teoria geral, por quê? Porque a teoria geral, o nome está dizendo, né? É aquela teoria que sustenta todo o alicerce, né? Então, você vai usar esses conceitos em qualquer ramo do direito. Então, por exemplo, o conceito de culpa, de dolo, são conceitos universais para o direito. Eles não vão mudar. O mesmo conceito de culpa do direito penal é o mesmo do direito administrativo. Não vai mudar, não vai ter mudança. Então, essa teoria geral ela é fundamental. Mas, além de você buscar ter uma formação de densidade na teoria geral, que vai lhe dar base para todo o direito, também é necessário, principalmente hoje, que o juiz eles tenha uma visão, eu não digo nem o juiz, eu digo realmente o operador do direito, né? Qualquer área. Ele tem que ter uma visão de história universal, de história do Brasil, de filosofia. Não vou dizer que ele seja um expert em tudo isso, claro que é impossível, mas ele tem que ter uma base, uma noção. Por quê? Porque os fundamentos filosóficos, principalmente a filosofia clássica. Se você tiver leitura da filosofia clássica, tanto melhor. A mesma coisa se aplica com a história. Porque, por exemplo, quando você se depara diante... Você diz assim, às vezes você diz assim, você pensa isso, né? Eu pensava, né? Eu pensava como estudante. O Código de Processo Civil é um código de processo civil, o Código de Processo Penal são códigos extremamente técnicos. Isso era que era na minha cabeça era isso. São códigos totalmente técnicos, né? Eles não têm, eles são como se fosse assim algo que não tem nenhum contato com nenhum tipo de ideia, né? Nada mais equivocado. Se você quiser, né, conhecer, né, uma sociedade, basta você ler o Código de Processo Civil e de Processo Penal. Por quê? Porque você vai ver, às vezes, a Constituição lhe engana. Por exemplo, você vai ler a Constituição de qualquer país do mundo. Talvez até a Constituição da Coreia do Norte, que eu não conheço. Eu não conheço a Constituição da Coreia do Norte. Até gostaria de conhecer. Ela vai dizer lá que lá é um Estado democrático, né? Entendeu? Então, a Constituição, ela engana, né? A Constituição dos países autoritários, eles dizem que lá tem direitos fundamentais, isso e aquilo, eles dizem lá. Mas, quando você vai partir para o processo, não tem como você enganar. Porque o processo é justamente a articulação, não é, do dia a dia, e aí você vai começar a ver que naquelas normas processuais existe uma injeção de ideologia autoritária. Vou dar para vocês um exemplo. Peguemos o Código de Processo Penal brasileiro, né? E comece a fazer um cotejo com a Constituição Federal. Você vai ver que muitas normas que estão ali não foram recebidas pela Constituição porque são incompatíveis com a Constituição. Porque o Código de Processo Penal brasileiro, na sua origem, ele é autoritário. Mas a Constituição a que ele serviu, seguramente ela diz, né, que o Estado era um Estado democrático. Perfeito?
Então, o código, na verdade, os códigos, eles estampam, sem nenhum tipo de, digamos assim, de possibilidade de refúgio, né? Eles estampam a realidade concreta se aquele país é um país em que os direitos e garantias são respeitados ou não. Então, toda a norma jurídica, gente, ela é feita de ideologias, de ideias. E nós precisamos captar essas ideias para poder bem interpretar essa realidade. E outra coisa, essa formação humanista, não é? Com a sociologia, com a literatura também é muito rica, não é? Para o direito. Não é? Hoje, inclusive, algumas universidades trabalham já essa vertente, né, da literatura do direito. E também existe na Fundação Getúlio Vargas, existe uma cadeira muito interessante. Eu tenho até esse livro, né, O Direito no Cinema, em que eles pegam filmes e vão fazendo um diálogo com o direito. Então, isso é muito interessante, né? Quem tiver interesse pode depois buscar esse livro aí pela Amazon. O Direito no Cinema. E é justamente da autoria do professor dessa disciplina na Fundação Getúlio Vargas. Então, colegas, esse aparato da história, da sociologia, da filosofia e das letras vão realmente lhe dar uma visão maior, vão abrir a sua mente para que você possa fazer uma leitura crítica do direito. A grande questão, eu estou aqui olhando o tempo, controlando aqui o tempo, e já vou finalizar. Mas essa leitura que você vai fazer, porque eu digo sempre uma coisa, né? Até coloco isso como debate, e isso é o que eu penso, de repente até eu esteja equivocado. Mas eu tenho pensado duas coisas, né? Eu até brinco dizendo o seguinte, né? Eu tenho uma cena que eu considero ontológica na televisão brasileira. Eu gosto muito de ver aquelas novelas mais antigas, né? Eu gosto de ver. Assim, algumas, por exemplo, eu revi, né? Eu tinha muita vontade de ver. Aliás, revi não, vi, porque eu nunca tinha visto. Eu me lembro que eu era ainda entre adolescente, criança e adolescente, quando passou a novela chamada O Bem Amado, né? E aí depois eu comprei essa novela, né? Em DVD, né? E vi toda essa novela. Eu tinha muita vontade de vê-la. E a outra foi e nessa novela, né, O Bem Amado, tem lá o Lima Duarte, eu considero um ator espetacular, fora do normal. E ele fazia lá o personagem, o Zeca Diabo, que era o cangaceiro que queria se reabilitar, né? E não conseguia porque os trabalhos que ele davam para ele era sempre o trabalho de assassino. E aí ele queria mudar de vida, né? Mas o importante não é isso, que aqui ele tinha 3 irmãs cajazeiras, que eram as irmãs que se chamavam cajazeiras, né? Elas eram solteiras, e uma delas queria muito, as 3 queriam casar, e uma delas começou a ensinar o Lima Duarte, que fazia o papel do Zeca Diabo, e aí o nome dele era até muito engraçado, que eu nunca esqueci, chamado José Tranquilino, nome muito sugestivo, Tranquilino, né? E aí ela perguntou, ela ensinando a ele a escrever, ela pergunta para ele o seguinte: me diga uma coisa, José Tranquilino, você nunca pensou em casar? E ele vai dar uma resposta que é espetacular, né? Ele diz: a gente sempre pensa bobagem. Então, eu gosto de pensar bobagem de vez em quando, né? E aqui eu pensando nas minhas bobagens, eu fico pensando no seguinte: qual será o futuro, né, da humanidade com relação à questão profissional? Eu vejo 2 saídas, né? Isso até é digamos assim, eu estou externando isso não como uma verdade, mas como uma proposição. São aqueles que vão conseguir pensar a sociedade, esses terão um lugar, não é, muito importante na sociedade, aqueles que vão pensar, e aqueles que vão executar essa sociedade no plano cibernético, no plano tecnológico. Eu acho que são as 2 grandes funções agora para o futuro. Então, por exemplo, na questão jurídica, né, quem é que vai se estabelecer? São aqueles que sabem pensar criticamente o direito. São aqueles que vão conseguir inovar o direito a partir de uma leitura crítica.
Eu acho que esses profissionais vão ter um lugar sempre, né? Então, aqueles profissionais que vão chegar e ainda trabalhar com, digamos, formulários, para fazer petições por formulários, esses não vão ter local de destaque. O local de destaque vão ser aqueles que conseguem pensar criticamente a norma jurídica e conseguem aprender o sistema jurídico, criticá-lo e fazer proposições de mudança, né? Seja o advogado, seja o magistrado, seja o promotor, eu acho que esses é que vão ter lugar realmente garantido no direito. Então, os cursos de direito devem se encaminhar para essa direção. E os alunos têm que ter essa concepção, né? Colegas, já estou aqui no meu tempo de estar estourado, porque eu comecei atrasado. Eu gostaria também de dizer o seguinte para vocês, a necessidade, né, de quem tenta, que busca o exercício da magistratura, de saber, né, que, aliás, não só na magistratura, mas também nela talvez até com mais densidade, é a chamada atualização mínima, né? Nós precisamos estar sempre buscando a atualização, aquilo que está surgindo, novos pensamentos jurídicos, novas decisões jurídicas, como é que está pensando o Supremo Tribunal Federal sobre certos temas, né? E uma coisa importante, né, que eu vejo, e vocês aí estão muito bem acompanhados, né, na universidade, na Faculdade de Direito, pelo meu colega e amigo, doutor Rogério, que é esta mudança de paradigma, né? O direito nós precisamos mudar a cabeça do estudante de direito. A minha geração, por exemplo, não teve essa oportunidade, vocês estão tendo, que é justamente a busca pela uma decisão construída pelas partes no sentido da conciliação ou mediação. Esse é o grande espaço do direito. Por quê? Porque o sistema de justiça, não é, no Brasil, ele cometeu um excesso, ao meu ver. Ele abriu, não é, a possibilidade para qualquer demanda judicial. Quer dizer, então, abriu-se as portas e nós sabemos que não funciona, porque não é humanamente possível funcionar, né? Se você for em outros países, até países, digamos assim, com uma vivência mais sedimentada no mundo jurídico, eles têm uma restrição muito grande para você ingressar com a ação, não é toda a ação que chega ao judiciário, não é todo o interesse que chega ao judiciário. Países como a França, por exemplo, tem o chamado contencioso administrativo, que já tira muita coisa do judiciário. E hoje nós estamos, felizmente, né, estamos despertando para essa possibilidade da conciliação, da mediação, da arbitragem. Eu acho que realmente isso é o futuro do direito no Brasil, né? Então, assim, as pessoas têm que olhar para o futuro, né? Olha, às vezes você pensa em ser magistrado, mas a função, pelo menos, de árbitro é uma função de magistrado. Inclusive, hoje, já se tem uma concepção que eu acho que vai prevalecer, que a arbitragem está dentro da jurisdição, né? Então, essa corrente me parece que é a mais lúcida. De fato, está, né? Apenas alguns atos ainda estão reservados ao juiz, deverão ficar por uma questão realmente digamos, porque se trata de serviço essencial, serviço da essência, serviços nucleares, serviços ontológicos do Estado, como, por exemplo, a invasão ao patrimônio de alguém numa execução. Isso realmente tem que ser um ato realmente de Estado mesmo, mas o árbitro ele está exercendo as funções de um magistrado. Então, essa é a grande diferença, e acho que vocês poderiam pensar também nisso, né? E principalmente levar para a vida de vocês essa visão da conciliação, não é? A busca pela outra parte, o diálogo com a outra parte antes de vocês ingressarem na justiça. Isso é uma cultura que deve ser realmente desenvolvida. E vejo com bons olhos assim a universidade trabalhar isso, porque isso é uma questão cultural. Nós somos formados para o litígio, né? Então, nós precisamos ser formados para evitar o litígio, para que o litígio não chegue ao judiciário, porque a construção mais pacifica é aquela construção que as partes diretamente constroem. Não há dúvida com relação a isso, tá? Colegas, e para terminar aqui a minha visão jurisdicional, a administrativa vai ser bem pequenininha, então fique tranquilo, não vou demorar muito. Eu diria apenas o seguinte para vocês, com relação à visão
até já falei, mas vou só reforçar. A visão jurisdicional seria justamente nós termos essa consciência do sistema, o juiz tem que ter essa visão do sistema e buscar os marcos na jurisprudência. Vou dar para vocês um exemplo para finalizar essa parte da atividade jurisdicional. Quando eu tomo uma ação para julgar, meu primeiro cuidado é observar, lógico, entender, né? Primeiro coisa é entender a ação, qual é o pedido, etc. Então, entendido qual é o pedido, e quais são os fundamentos fáticos do pedido e quais são os fundamentos jurídicos do pedido, eu vou olhar, primeiro, para o tribunal ao qual eu estou vinculado. Como é que o tribunal está decidindo aquele tema. Quando eu vejo o tribunal decidindo sobre aquela decisão, aí eu vou olhar para o outro tribunal, o tribunal superior ao tribunal estadual, que seria o STJ. Aí eu olho para o STJ. Se eles estiverem alinhados, dificilmente eu vou dar uma decisão contrária a esses tribunais. Por quê? Por uma questão, inclusive, de não gerar na parte uma expectativa que vai lhe frustrar. Não adianta eu ter um pensamento contrário ao Tribunal de Justiça, ao STJ, se esse pensamento não vai modificar aquela realidade. A pessoa vai achar que vai ganhar a demanda e vai perder nos tribunais superiores. Então, eu só dou uma decisão realmente contrária àquela decisão que está sedimentada se eu tiver argumentos muito sólidos para levar uma discussão a que os próprios desembargadores, os próprios ministros possam repensar aquela decisão. Por exemplo, eu estou vendo que aquela decisão ela macula a Constituição e eu tenho argumentos para sustentar isso. Aí eu faço a decisão realmente contrária. Fora disso, eu não vou fazer, eu vou seguir. Por quê? Porque não adianta você só vai contribuir para a disfunção do sistema, para o descrédito do sistema. Então, nós precisamos realmente começar. Não é que o juiz ele não vai perder, ao meu ver, ele não perde nenhuma independência. Até porque nós temos que entender uma coisa: não há liberdade absoluta para ninguém em uma sociedade. Isso é fundamental que nós entendamos. Existe uma frase do professor José Martins Catarino, que diz assim, o direito limita liberdades. É exatamente isso que o direito faz. Limita a liberdade. Ninguém pode exercer a liberdade, só não sei que você consiga aí uma ilha que não esteja nenhum país que seja dono dessa ilha, aí você vai fazer o que você quiser. Aí eu até gostaria, por vezes, de encontrar essa ilha, mas é impossível, né? Colegas, e para terminando aqui, o juiz também, hoje, ele tem que ter o perfil de administrador. Ele tem que ter uma visão, né? E nesse ponto eu digo a vocês, né? O doutor Rogério tem uma visão excelente sobre essa questão de administração processual, né? Ele tem um domínio muito grande, né? Até invejável com relação a isso. E realmente o juiz tem que ser esse administrador, ele tem que buscar saber administrar a sua unidade, fazer com que ela funcione, que ela tenha realmente resultados, buscar nos servidores que estão naquela unidade a capacidade de cada um, as habilidades de cada um. O juiz tem que ter esse olho clínico, se vê, olha, esse servidor aqui ele tem mais afinidade com essa matéria, com esse tipo de atividade, e não forçar a natureza, descobrir a natureza das pessoas e realmente delegar essas atividades. Isso é fundamental para que você possa desenvolver bem o seu trabalho, não é? Essa gestão tanto de pessoas quanto de processo. E tem que ter na equipe, não é? Evidentemente, uma pessoa que faça essa ligação entre o juiz, né, e os outros servidores, porque nem sempre o juiz tem contato direto com todo mundo todo o tempo. Por exemplo, agora mesmo, nessa questão de pandemia, né, você tem que ter alguém para você dialogar e ele distribuir. Então, essa pessoa que faz essa distribuição é o secretário. Um bom secretário é 90% de uma unidade, né? Então, é aquela pessoa que eu digo sempre, para quem gosta de futebol, ele joga no meio de campo, né? Ele vai distribuindo ali a bola para o ataque, né? E recebendo da defesa e passando para o ataque. Então, gestão de processo. E, finalmente, gente, para terminar, a chamada relação interpessoal, né? Aquilo que a nossa colega Rosângela, né, abordou aí, né, no começo, ela me
me apresentando, eu apenas só diria a ela o seguinte, né? Eu sou um aprendiz nesse exercício, né? Estamos aprendendo, né? Mas nós temos que nos abrir para esse tipo de situação, que é justamente a chamada urbanidade, né, gente? A urbanidade, a palavra que está hoje em voga, né? A chamada empatia, né? Significa justamente você observar o outro, né? E reconhecer, né, que nós, seres humanos, todos nós somos falíveis, somos passíveis de equívoco. O importante é que nós estamos sempre dispostos a acertar. Então, o importante é isso, né, que você esteja disposto a acertar e, portanto, você tem que realmente compreender a angústia, né? Outro dia eu vi outro dia alguém falou isso, né? Disse, olha, todo juiz, acho que foi uma juíza que falou, mas foi até uma juíza federal que disse isso, que todo juiz devia ter um processo na justiça, para que ele pudesse avaliar as angústias de um processo, né? Então, realmente, o processo é uma angústia você ter um processo na justiça. E então é importante que a gente possa, portanto, receber, compreender a parte, o advogado, e fazer uma gestão interna desse ambiente de que você possa realmente produzir melhor dentro do seu ciclo, da sua unidade. Então, o juiz é isso, gente. Então, seria esse tripé, né? A atividade jurisdicional, a atividade administrativa e essa atividade interpessoal nas relações externas e internas. Externa com as partes e com o advogado. Há juízes, por exemplo, que se negam, por exemplo, a receber uma parte. Claro que nós não temos uma disponibilidade para receber a toda hora, né? Mas sempre que possível, né? É importante você receber a parte. Às vezes você não recebe porque você, naquele momento, está fazendo audiência, por exemplo, aí não dá para você receber. Mas se você estiver no fórum, aparece a parte, receba. Isso não vai mexer com a sua imparcialidade de maneira nenhuma. Se você é um juiz que não consegue falar com a parte, sem que a sua imparcialidade venha a ser tocada, você não pode ser juiz, né? Você não pode ser juiz. Porque você precisa ouvir as pessoas, né? E as pessoas, às vezes, o que elas querem é que você fale alguma coisa, explique como é que está o processo, a situação. Você não vai dizer para ela nada sobre a decisão, vai dizer que não pode falar, antecipar, mas vai dizer quais são os ritos, qual é o rito do processo, qual o pé que ele se encontra. Isso é importante. Isso eu acho que isso é um dever, acho não, isso é um dever do magistrado. E, finalmente, colegas, um lembrete fundamental, e com esse eu encerro a minha participação e espero as perguntas de vocês. O lembrete fundamental para uma boa atividade jurisdicional, aliás, para uma boa atividade pública, ou seja, qualquer agente público precisa ter essa visão. E acho que isso talvez seja a pedra angular que está faltando ainda na cultura brasileira, né? E isso é uma questão cultural muito difícil de ser removida, é verdade, é muito difícil, mas nós precisamos, cada um de nós, não adianta a gente, eu vou esperar. Gente, o mundo não vai se transformar por ele mesmo. A Constituição não vai existir por ela mesma. Quem faz isso somos nós. É cada juiz, cada servidor, né? Cada indivíduo, cada cidadão. A transformação, quem faz não é o outro, não. Sou eu mesmo. Quando eu ficar chegando e delegando para o outro, não vai acontecer nada. Entendeu? Vou esperar, não, eu vou esperar que eu vou eleger uma pessoa que ela vai resolver. Não tem isso não existe. Então, a pedra angular, quer dizer, a questão fundamental é a seguinte. Nós, quando estudamos direito administrativo, a gente escuta muito isso, né? Que o servidor público, inclusive, principalmente os cargos de agente político, né? Como o senador, como, de modo geral, parlamentar, o que ocupa os cargos legislativos, seja ele vereador, deputado estadual, federal ou senador, e no âmbito do executivo, presidente da República, governadores, né? E prefeitos. E no âmbito do Poder Judiciário, a todos aqueles que exercem a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, dos ministros dos tribunais superiores, os desembargadores da Justiça Federal e Estadual e os juízes da Justiça Federal e Estadual, a federal comum ou especializada. Bem, qual é o ponto, qual é a chave? É nós entendermos que nós não temos o poder-dever. Nós temos o dever-poder. Ou seja, o nosso poder do magistrado,
ele está dado para que ele exerça um dever. Então, nós temos um dever a ser desempenhado. E, em função desse dever, é que nos é atribuído um poder. Não é o contrário. Nós não temos um poder inicial. O nosso poder ele é derivado do dever que nós temos. Isso me parece, isso é a grande questão que vai abrir a cabeça para a gente poder realmente entender qual é nosso papel, né, na sociedade, o que quer dizer a nossa função. Nós estamos ali investidos de um cargo para servir, para produzir, para prestar um dever. Tanto que, por que existe, então? Não é o abuso de poder. É quando eu exerço poder além do dever que eu tinha para realizar. É muito simples. Eu só posso utilizar do poder na medida do dever que eu tenho para cumprir. Então, vamos pensar muito sobre isso. Assim, vocês que estão na universidade, que querem ser juízes, etc., tudo mais, pensem nisso. Vocês não estão ali para se servir. Vocês estão ali para servir. E o seu poder, ele termina, né, exatamente no cumprimento de um dever. Ele é subsidiário. O seu poder é subsidiário. Ele não é a essência do cargo. Ele existe em função do cargo. Então, quando uma pessoa dá uma carteirada, ele não entendeu nada. Entendeu? Olha, eu sou juiz. Sim, meu amigo, o senhor é juiz. E daí? O que é que tem a ver com ser juiz? O senhor está, por acaso, no tribunal? O senhor vai decidir alguma coisa aqui? Entendeu? Não tem nada a ver, né? Isso é o reflexo de uma pessoa que entende que ele tem um poder absoluto, né? E que aquele poder o acompanha até a morte. Então, quando ele diz, você é juiz, você é vitalício, imagine que até depois da morte, alguns acham que podem, né, impetrar o mandado de segurança perante Deus para continuar com esse poder. Entendeu? Não é assim, não funciona desse jeito, tá certo? Então, colegas, eu espero ter contribuído aí de alguma maneira para que vocês pensem, né, na atividade do magistrado. Mais ou menos é isso que acontece, né? Em linhas gerais, né? Claro que nós poderíamos abordar vários outros temas correlatos a esse, mas em função do tempo, né? Eu realmente ficaria por aqui. Eu gosto muito de falar, e aí se eu for falar mais, eu vou terminar aí cansando vocês. Então, eu agradeço mais uma vez aí a professora Rosângela, ao doutor Rogério, meu amigo, colega e amigo, né? Por essa oportunidade de falar. Eu sempre gosto de conversar com os jovens, porque eu creio que a esperança é aí, é na juventude. A juventude é que, né, a gente vai ter que investir em vocês, e vocês é que vão ter que continuar, porque, na verdade, vocês não vão partir do zero. Muita coisa já foi feita, né? Claro que eu, por exemplo, hoje quando eu vejo os cursos de direito do meu tempo de hoje, vejo a própria prática dos juízes, eu me animo muito, porque a maioria dos magistrados mudou completamente o modo de ser. Nessas três áreas aqui que eu pude falar com vocês, eu vi uma mudança significativa e para melhor, né? Nos tribunais, né? Nas escolas de magistratura. Então, nós estamos melhorando muito, muito mesmo, porque, infelizmente, as coisas boas são pouco divulgadas, né? Meus amigos, muito obrigado. Eu fico aqui à disposição para qualquer indagação. Caso vocês tenham, né, alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários, né? A Rogéria, aí, a Rosângela, a Anne e o Juvenal. Meritíssimo, no seu comentário, eu achei interessante, quando o senhor falou que julga de acordo com os precedentes dos tribunais superiores, né? STJ, STF e o próprio Tribunal de Justiça, os seus acórdãos, né? Sim, sim. Só que, ao meu ver, o juiz ele tem o livre convencimento do que está nos autos, né? E também, esses acordos de decisões, ele pode, muitas vezes, estar ultrapassado, porque o direito é dinâmico, né? Como, por exemplo, o caso de casamento de homem com mulher. Vários juízes negavam, até que chegou o Supremo e teve atividade judicial, o Supremo autorizou, né? A correção de URV também, mesma coisa. Uns ganhavam, outros não ganhavam, vai subindo. Então, ao meu ver, o magistrado ele tem que ver o caso concreto e como ele tem a liberdade, né, ver o caso concreto e julgar, e deixa o processo subir o seu curso natural. Como, por exemplo, hoje nós temos muitas medidas sanitárias que estão ferindo o artigo 5º da Constituição Federal, né? Que são causas pétreas, no caso. Aí muitos magistrados
seguem as decisões do Supremo que determinam poderes, né, aos governadores e prefeitos. Então, ao meu ver, eu acho que o magistrado tem que julgar o que está no processo e se alguma coisa já tiver pacificado lá em cima, mas que ele não concordar, ele sentencia e deixa subir, né? Até chegar ao Supremo, talvez os ministros lá se juntem, né, na votação e possam mudar o entendimento. Isso já aconteceu várias vezes. Já foi mudado o entendimento do STJ, já foi mudado o entendimento do Supremo, né? Várias súmulas já caíram também nesse aspecto aí. Então, eu acho que o magistrado, assim, ao meu ver, né, eu sou aluno do sexto período de Direito, ele deveria se amarrar mais às provas, deixa o processo seguir o seu curso natural. Esse é o meu entendimento. Claro. Como é que é seu nome? Florencio. Desculpa, eu não ouvi. Florencio. Florencio. Florencio, você está querendo que eu faça uma outra palestra. Mas, olha, veja só, eu concordo, mas foi isso que eu falei, Florencio. Olha, eu fico muito contente pela a sua intervenção, né? Com muita base, inclusive, né? Isso demonstra que você realmente é um aluno atento, que está estudando, que está conseguindo realmente fazer um curso aí de qualidade. Veja bem, mas nós não estamos discordando, Florencio. Veja bem, eu disse isso nesse mesmo sentido. Eu olho para a jurisprudência, olho para os tribunais, e se eu tiver realmente, né, uma fundamentação capaz de me colocar contrária àquelas decisões, com a chance de que haja realmente uma mudança de pensamento no sistema jurídico, eu faço. Eu faço, sim. Mas se eu observar que eu não tenho fundamentos, apenas aí eu queria fazer um reparo na sua fala, é apenas uma questão pessoal, eu não faço. Porque uma coisa é o meu desejo, o meu sentido de justiça, mas sem uma base teórica para que eu possa sustentá-la. Se eu não tenho essa base, eu não posso dizer, não, o juiz... E eu até faria um reparo, por isso eu falei brincando contigo, com relação a fazer uma outra palestra. É porque, na verdade, veja só, essa questão da livre convicção, né, é uma questão muito perigosa para o sistema jurídico. E quando você fala em livre convicção, parece que o juiz ele pode... Você disse bem, você fez um reparo perfeito. Né? O juiz tem que se ater às provas do processo e ao ordenamento jurídico. É isso que o juiz faz mesmo. Esse é o exercício da magistratura. Né? Olhar a parte fática, a parte jurídica, as normas e as provas que vieram para o processo. Por exemplo, às vezes o direito é bom, mas a prova não veio ao processo, não se provou. Às vezes o juiz vive esse drama. Por exemplo, muitas vezes, Florencio, eu já tive vários processos de várias naturezas, inclusive criminal, que é o mais complicado. Você sente que aquela criatura cometeu aquele fato. Você sente, você tem uma... E aí a palavra sentença vem de sentir, né? Você sente que realmente ele cometeu, mas eu não posso condenar aquela pessoa porque eu tenho essa convicção de que ele cometeu. Por exemplo, vamos imaginar que o sujeito até confessou o crime, mas não tem prova, o MP não conseguiu trazer essa prova. E a confissão, nem a confissão, a confissão é subsidiária, ela não pode ser levada como a única prova para a condenação. Então, o juiz fica naquele sentimento, poxa vida, esse cara vai cometer esse negócio, eu não posso condenar? Mas é o sistema. Eu não posso ir contra a ordem jurídica. Se há presunção, né, de que ele não é culpado, a presunção de não culpabilidade, eu tenho que atender ao comando constitucional. Tá? Agora, eu não vou entrar na discussão que eu consegui captar, como dizia aquele personagem, né, da escolinha, né? Captei, né? Não tem aquele Rolando Lero, né? Captei, amado mestre, né? Eu entendi aí o que você falou com relação à questão aí Eu não vou entrar nessa discussão, não é porque eu não quero entrar, porque ela é realmente uma discussão árida, né? Mas eu só quero lhe dizer o seguinte: nenhum direito, né, ele é absoluto, né? Se você for olhar na Constituição Federal, por exemplo, mesmo os direitos fundamentais,
né, em alguns momentos, por exemplo, de crise constitucional, nós estamos vivendo agora, né, na verdade, se você olhar a Constituição Federal e olhar a realidade fática brasileira, nós estamos num momento de instituto de crise constitucional, né? Nós poderíamos estar num estado de defesa, né? O estado de sítio, né? Por exemplo. Nós poderíamos estar num estado de exceção pela situação sanitária. E, nesse momento, né, é possível que alguns direitos fundamentais eles venham a ser suspensos. Então, não há um direito absoluto. Você, por exemplo, o direito à vida não é absoluto. Mesmo na Constituição brasileira, nós temos hipótese que o direito à vida ele vai sucumbir. Então, no caso de guerra, você pode ter aí a pena de morte. Né? Então, perceba que não há direito absoluto no sistema. Agora, o que inclusive, realmente, né, aí é uma situação complexa, porque, por exemplo, veio o Supremo Tribunal Federal e estabelece que os governadores e prefeitos, por exemplo, né, que devem realmente decidir sobre o lockdown. Olha, eu não sigo tudo que o Supremo Tribunal diz. Eu até tenho algumas críticas à instituição do Supremo Tribunal Federal em muitas decisões, em muitos pontos, né? Mas essa decisão, particularmente, eu acho que ela foi acertada, entendeu? Acho que ela foi acertada, entendeu? Eu acho que a decisão, porque é o seguinte, quem pode avaliar melhor o quadro são os governadores e os prefeitos. Mas isso é uma leitura minha, não vou dizer para você que é uma posição, digamos, um debate fechado, né? Ele realmente está aí ainda em aberto. Mas eu penso o seguinte, que eu acho que o sistema de justiça deveria tomar uma decisão, vamos dizer assim, uma mesma decisão. Porque as decisões, quando você começa realmente a tomar decisões diversas num momento desse, eu acho que é complicado. Eu penso que é complicado, entendeu? Eu vejo assim, é porque quando o presidente acho que ele baixa um decreto, aí vai ser votado no Congresso para aprovar ou não, né? Aí, no caso dos prefeitos e governadores, eles baixam o decreto e não vai para a Assembleia Legislativa. Fica sendo como fosse uma lei já valendo mesmo e não fica por isso mesmo. Eu acho que todos os decretos dos prefeitos e governadores, para ter o ato de legalidade, como for determinado pelo Supremo, deveria passar pelas câmaras municipais e pela Assembleia Legislativa, né? Para poder ficar assim, uma coisa imposta, no caso, né? Sim. Veja só, o Supremo Tribunal Federal, me parece que ele deu aí aos governadores, aos prefeitos, pelo que eu entendi, né? Ele deu realmente ficou essa decisão nas mãos dos prefeitos de maneira direta, né? Sem realmente ouvir o parlamento, né? Me parece que essa foi a decisão do Supremo, até pela questão também, digamos assim, de uma questão emergencial, né? Inclusive, essa decisão, porque, veja bem, se você for ler a Constituição nesse aspecto, ela não é clara, ela não diz, não há realmente na Constituição, não há essa previsão, né, de uma situação como essa de agora. A pandemia não tem nenhum signo linguístico na Constituição que nos leva a um raciocínio para nós podermos sustentar essa situação perante a Constituição de maneira expressa. Não há. Então, quem tem que interpretar a Constituição? Ao meu ver, quem é? Ao meu ver, não. Ao ver da ordem jurídica. Quem é que faz essa função? O STF. Quer eu concorde, quer eu não concorde, a decisão é do STF. Aí eu lhe pergunto o seguinte, adianta eu, juiz, por exemplo, né, dar uma decisão contrária ao STF, numa situação dessa, eu sabendo que essa decisão vai ser derrubada pelo próprio STF, evidentemente que vai ser derrubada. Se ele não mudou de posição, a posição é aquela, ele vai derrubar. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual é a minha contribuição, não é, para uma uniformização de comportamento num momento de crise? Qual é o meu papel de juiz nesse momento? Eu entendo que, nesse momento, eu tenho que acompanhar o Supremo, porque, afinal de contas, não tem como ir contra o Supremo Tribunal Federal. Ele não vai mudar de posição nesse ponto, né? E a minha decisão, inclusive, ela não vai ter uma repercussão rápida e eu posso, inclusive, até, digamos assim, contribuir, quer dizer, vou contribuir para uma situação de instabilidade naquele município. É preciso que a gente tem que marchar nesse momento agora juntos.
Se, por exemplo, se houver recurso na decisão, se houver outros argumentos por parte dos legitimados no próprio Supremo Tribunal Federal, e ele mudar de decisão, eu acho que os juízes também deverão repensar. Porque é uma situação de crise, numa situação de crise, nós temos que estar unidos de alguma maneira. E a decisão do Supremo, ao meu ver, ela não é de maneira nenhuma, digamos assim, ela não extrapola nada, ela não inviabiliza a coordenação da pandemia por parte do governo federal. Né? Não há nenhuma dificuldade, ao meu ver, não há nenhuma dificuldade. E repito a você, Florencio, eu não sou, nem sempre acorde com o Supremo Tribunal Federal, eu nem sempre concordo com ele. Nem sempre concordo. Faço algumas, inclusive na qualidade de professor, né, que eu tenho essa liberdade de cátedra, nós temos, e eu faço isso. E até mesmo na jurisdição também eu posso fazer isso de uma maneira evidentemente elegante, né, que também está faltando isso entre nós, civilidade, né, está faltando isso. A grande crise brasileira hoje é essa, civilidade. Você pode discordar de mim ou de você, mas dentro de uma maneira cordial, cortês, educada, né? E o que está faltando é isso, né? Infelizmente, nós estamos vendo aí os altos escalões da República baixando, né, o nível vocabular sem necessidade nenhuma. A Tauana tem uma pergunta. Tauana, pode falar. Então, bom dia, doutor Wellington. Eu me chamo Tauana, eu sou graduanda do 5º período do curso de Direito da Uninasal. E, primeiramente, eu vou começar agradecendo a sua disponibilidade por estar aqui conosco hoje. Com certeza, a partir da sua riquíssima fala, estamos ainda mais apaixonados pelas atividades de um juiz. Mas, então, o senhor relatou sobre os 11 anos que atuou na área criminal. E eu senti como sendo um pouco mais complexa essa área. Então, eu lhe pergunto, você poderia nos relatar um caso jurídico que marcou a sua vida nessa área? Olha, posso sim. É um caso assim que ainda hoje, né, eu lhe confesso que esse caso me perturba muito. Aliás, meu caro Rogério, e vocês todos, né? Eu estou aqui, eu recebi, né, do nosso desembargador, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Lorival Cerejo, a última obra dele, uma obra literária, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Entendeu? O Tormento de Santiago. É um livro muito interessante. Enfim, é um livro pequeno, mas ainda não terminei de ler. Estou lendo devagar, até porque é um livro angustiante. E aí nós não estamos num momento muito propício para isso, né? Então, eu estou lendo devagar, mas, em resumo, Tawane, aqui é um livro que fala justamente sobre a questão... interessante esse livro, gente. Eu não sei. Seria muito interessante, né? Quando o Rogério e a Rosângela trouxeram essa atividade, poxa vida, eu pensei muito nesse livro. Seria muito bom se os colegas, se os alunos tivessem acesso a essa obra. Porque eu vou dar para você um resumo, Tawane, rapidinho dessa obra, que eu acho importante com a sua pergunta, e vou responder sim também. Eu não vou fugir da resposta, não, viu? Que é uma resposta provocadora, viu? Mas eu não vou fugir, não. Veja só. Esse livro aqui é o seguinte: o sujeito cometeu um crime, né? E ele vai procurar um advogado criminalista, tá? E o advogado, quando o recebe, ele vai dizer para ele, né, quais são os juízes que poderão julgar o caso dele. E aí o nosso escritor, Lorival Cerejo, ele faz o seguinte: ele traz o perfil de vários juízes, né, e ele usa o alfabeto brasileiro. Então, ele usa o doutor A até o doutor Z. E ele vai traçando o perfil, né, de cada um desses juízes. E interessante, tem a ver com a pergunta do Florencio, quando ele fala sobre a questão da convicção, né, pessoal do juiz. Então, ele vai dizendo e mostrando justamente essas idiosincrasias do magistrado. Cada um tem uma maneira de decidir, né? Justamente isso, essa falta da visão do ordenamento, né? Então, ele vai trazendo isso aí. É um livro fantástico para a área criminal, né? Me lembrou muito, né, algumas passagens desse livro, me lembrou muito
o livro O Estrangeiro, de Albert Camus, né? É um livro muito interessante para vocês lerem, né? É o mesmo autor da Peste, que agora está muito lido agora, né, na pandemia. Mas ele tem esse livro, O Estrangeiro, tem até um filme também, né? Salvo engano, com Marlon Brando, salvo engano, muito bom o filme, mas o livro é bem superior, evidentemente, bem superior. O Camus é um escritor formidável e considero ele, inclusive, entre aspas, né, um pequeno filósofo, porque, na verdade, ele escrevia romances, né, de teses, né? E O Estrangeiro é justamente isso, ele era um existencialista, né, com essa visão de que o homem é um ser que tem que dar sentido à sua própria vida, né? Então, é muito interessante. E esse livro aqui do Lorival, ele me trouxe essa perspectiva desse livro, pensei nesse livro, pensei também naquele outro livro, O Juiz Visto por Nós, um Advogado, né, também, que é um livro interessante sobre esse aspecto. Então, me trouxe várias referências nesse sentido. E você me trouxe agora justamente uma questão, né, você me perguntou agora isso, eu fiquei, e me trouxe uma situação que eu vivi na área criminal, sobre a qual eu ainda vivo esse tormento aqui, né? O tormento do Santiago aqui, no caso, é o personagem, né, que cometeu o crime, né? E o meu tormento é o tormento do juiz. Só muda isso. A situação, meu caro Rogério, foi muito interessante, foi muito tumultuada, foi muito difícil. E eu digo a você, Tawane, eu não sei se eu fiz justiça até hoje. Eu fiquei com essa dúvida, né? Foi a sentença mais difícil que eu já fiz em toda a minha carreira, né? Eu acho que agora eu consegui trazer um clima de suspense, né? É isso, colegas. Mas vamos lá. A questão é muito complexa. Foi o seguinte, veja como realmente o direito nos leva para certas emboscadas, né? Os chamados casos difíceis, né? Esse foi um. O caso mais difícil que eu tive. O sujeito, eu fui mais ou menos feliz na área criminal até quando eu não precisei julgar casos de abuso sexual contra menores. Quando eu comecei a julgar esses casos, aí realmente começou a pesar muito a carga de julgador. Muito difícil. Primeiro que são crimes que a prova é muito difícil, né? A dificuldade de você colher a prova, né? É dolorido você fazer um depoimento com o menor, mesmo esse chamado depoimento com a redução de danos por intermédio do psicólogo, ainda assim é complicado. Enfim, a prova é muito difícil, né? E eu tive um caso, né, que o fato ocorreu há muito tempo atrás, mas não havia prescrição, de um pai contra uma filha, abuso sexual de um pai contra uma filha. Terrível, né, a situação. E aí, o que aconteceu? Ela já era adolescente, ela tinha em torno de 16 anos, e ela chegou para mim. O caso clássico é o seguinte: quando a pessoa, né, ela não quer que o réu venha a ser condenado, o que ela faz? Ela nega. Diz, não, olha, na verdade, eu inventei isso no tempo, ele me fez uma coisa ruim, eu quis me vingar dele, eu inventei essa história. Esse é o caso clássico. Eu tive várias vezes isso. Mas, nesse caso, a coisa foi muito mais complicada. Ela não negou. Ela disse que tinha acontecido realmente o abuso, né? Depois ela disse que tinha parado, mas que tinha até, eu não recordo mais, foi uma vez ou foi 2 vezes, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que o depoimento dela, né, foi devastador para ele. Complicou muito a vida do réu. Agora vem, aí, não, até aí não tem nada difícil, está tudo fácil até aqui. Aqui está fácil. Mas agora vem a parte complicada. Ela disse, olha, eu estou grávida, entendeu? O pai da criança, ele foi embora. Atualmente eu sou sustentada pelo meu pai, né? E se meu pai for preso, eu vou passar fome. Eu e meu filho. Aí eu tive vontade, Rogério, rapaz, se eu tivesse condição de me aposentar, eu ia me aposentar hoje. Se eu tivesse essa chance, eu não ia nem conversar muita coisa. O que eu faço aqui agora? Né? E aí
e tinha outras provas também, né? Não era só o depoimento dela, realmente era condenação, não tinha como você sair disso. A sorte, eu não vou falar o nome do promotor, né? Não é difícil de descobrir, né? Se tiver curiosidade, você vai chegar no promotor, até porque eu passei muito tempo trabalhando com esse promotor lá nessa cidade. Mas, enfim, eu cheguei para ele e disse, olha, é o seguinte, eu tenho aqui 2 decisões para fazer, né? Uma decisão é a decisão clássica, é a condenação desse camarada, entendeu? É aquela decisão, Florencio, cara crachá, entendeu? Olhou o fato, olhou a lei, pronto. Subsunção do fato à norma, acabou a conversa. E a outra decisão é a seguinte, meu caro amigo, promotor, mas eu só posso fazer essa segunda decisão se você disser que não vai recorrer, porque eu sei que essa decisão, se eu der essa decisão e você recorrer, eu nem faço. Porque eu sei que essa decisão, ela não vai ser mantida pelo tribunal. Então, veja o drama, né? Veja o drama. Você agora, Tawane, buscou uma questão que é importante para poder também as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, entenda que o juiz também tem dramas terríveis, né? E aí eu disse, olha, a outra decisão que eu pensei foi a seguinte: impune ele não pode ficar, tem que ser condenado. Por outro lado, se eu colocar esse sujeito na cadeia, eu vou estar produzindo aí uma situação seguinte: eu estou condenando ele, a filha e o neto, né? Então, eu pensei na seguinte decisão: digo, olha, eu vou condená-lo, mas vou justificar o seguinte: o Estado não pode ser, né, indiferente, a pena não pode ser uma pena que faça injustiça à vítima. E a vítima já está injustiçada, seria 3 vezes. Primeiro, pelo abuso que ela sofreu. Segundo, por reviver todo esse drama na justiça. Terceiro, pela privação de sobrevivência. Então, que pena será essa, né, que vai afetar talvez até mais a vítima do que o próprio agente criminoso? E aí eu disse, olha, eu construí aqui uma decisão fora do esquadro, entendeu? Que seria a seguinte: condenar esse camarada, mas colocá-lo em regime semiaberto, entendeu? Porque não tem como essa menina sobreviver aqui fora sem ele. E aí eu conversei com o promotor e disse, olha, mas eu só faço essa decisão se você disser que não vai recorrer, porque aí ela morre aqui. Entendeu? Veja o drama, entendeu, Tawane? Quer dizer, se eu fosse, né, se eu fosse um juiz, digamos assim, sem essa visão, né, humanista, digamos assim. Quando eu falo humanista, significa humana, no sentido de me colocar no lugar da vítima. Nós temos que nos colocar no lugar também do réu e também da vítima. Existem situações que você vê que o réu cometeu aquele fato isolado, um momento impensado, entendeu? Aquela pessoa tem toda uma história de bom comportamento e, de repente, ele teve um surto de ódio e cometeu um crime. A gente fica realmente compadecido dele também, porque isso pode acontecer a nós, é da natureza humana, né? E aí eu dei essa decisão, o promotor concordou e eu dei essa decisão. Então, assim, se você me perguntar, essa sua decisão foi justa, eu digo, olha, eu não sei te dizer se foi justa, eu sei te dizer que eu tentei fazer justiça. A minha tentativa foi essa, o meu interesse foi esse, de preservar aquela vida, aquelas 2 vidas, né? Tanto a sobrevivência daquela filha e da criança. E outra, não é? Havia também um sentimento dela, né, de que a menina já tinha perdoado o pai também. Então, existia todo um contexto, e eu digo sempre uma coisa para vocês, né? Disso eu não tenho dúvida, né? Eu tenho dúvidas com relação a essa minha decisão. Isso eu tenho, né? Porque realmente você fica com aquilo na cabeça, né? Aquele sujeito devia realmente estar preso, cumprido a pena, regime fechado, isso e aquilo. Mas uma coisa eu digo para vocês, isso eu não tenho dúvida. A vida é sempre mais rica do que o direito. Isso não há dúvida sobre isso.
Porque a norma jurídica, o que ela faz? Ela tenta acompanhar a dinâmica da vida. Mas a vida é sempre mais complexa do que o direito. Então, o direito tem que servir à vida, e não a vida ao direito. Essa é a visão que nós temos que ter. Né? Nós temos que pensar nisso. A vida é algo muito mais complexo. Nós somos seres muito complexos. Né? Eu fico muito assim, preocupado quando eu vejo uma polarização em qualquer discussão, seja ela no âmbito filosófico, seja ela no âmbito jurídico, seja ela no âmbito político, seja ela no âmbito artístico. Né? Porque a vida não é algo assim, nós não temos certezas na vida. Né? Nem a ciência tem certeza. A ciência tem uma certeza que é sempre provisória. Essa provisoriedade da ciência, ela pode até se tornar eterna, mas teoricamente ela é provisória, porque existe a potencialidade de mudança. Entendeu? Então, a água ferve a 100 graus, mas pode ser que amanhã não venha mais ocorrer isso. O sol nasce todo dia, mas amanhã pode ser que não nasça. Então, é assim que acontece. Não existe uma potencialidade de mudança. Não existe realmente... Nós construímos certezas para poder vivermos, né? Para suportar a vida. Porque se nós pensarmos, não tem nenhuma certeza, você pode até pirar. Então, você constrói certezas para poder você suportar a vida. Tá, Tawane? Foi esse caso que eu tive aí, não é? E fica aí para vocês pensarem sobre ele. Né? Nós já estamos endereçando ao nosso final, mas temos uma aluna que está com a mão levantada, a Marina Aragão. Ela pode fazer a pergunta e a gente depois passa para as considerações finais. Só essa pergunta, porque tem muita manifestação aqui no chat. Agora, veja bem, Roger, eu vou dar uma sugestão. Se os alunos que não puderem perguntar, né, vocês podem passar para vocês a pergunta, que depois eu posso responder para vocês pelo WhatsApp, tá certo? Dar algum tipo de resposta, tá bom? Oi, bom dia a todos. Bom dia, doutor Wellington. Bom dia. Eu me chamo Marina, eu sou graduanda do 3º período, acabei de terminar, vou entrar para o 4º na UFMA. Eu estou aqui também como intrusa. Gostaria primeiramente de agradecer pela palestra, foi muito, muito esclarecedora e para mim, particularmente, é muito inspiradora. Eu gosto muito de ver palestras sobre o trabalho do juiz, principalmente aqui do estado do Maranhão, e porque particularmente é um dos meus objetivos. Eu tenho realmente esse sonho de entrar na magistratura, de alcançar isso. E a minha pergunta para o senhor é um pouco mais técnica, seria como eu ou qualquer outra pessoa, como estudante de direito agora nesse início, qual seria uma dica, um conselho que o senhor poderia dar para a gente que tem esse objetivo de ingressar na carreira de juiz? De uma forma assim mais eficiente e célere, quais seriam os conselhos que o senhor poderia dar? Certo. Marina, né? Isso. Marina, veja bem, antes de responder, eu vou fazer aqui uma lamentação, Rosângela. É porque na verdade, né, eu não lhe perguntei isso quando você me fez o convite, e eu fiquei pensando que era um grupo só da universidade, entendeu? Aí eu fiquei com um receio de perguntar se eu podia convidar outras pessoas, outros alunos aí. Realmente eu não fiz. Infelizmente, né, eu não perdi essa oportunidade de convidar algumas pessoas. Então, assim, Marina, eu acho que você não é uma intrusa, não, viu? Você, na verdade, está no lugar... fez a coisa certa. Eu que fiz a coisa errada. Entendeu? Então, Marina, eu estou tentando te responder. Veja só. A sua pergunta... Aliás, a palestra não pode não ter sido boa, mas as perguntas foram excelentes, viu? Olha, não, a palestra foi ótima também. Eu adorei as perguntas de vocês todos, do Floriano, né? Como é que foi a outra moça que perguntou? A Tauana, né? E agora você. As perguntas foram fantásticas, viu? Maravilhosas mesmo, muito boas. Veja só, essas coisas, gente, é o seguinte, me fazem voltar ao tempo, entendeu? Me fazem voltar ao tempo de estudante. Quando eu estou aqui conversando com vocês, eu fico me lembrando das minhas angústias de estudante, né? Entendeu? O que passava pela minha cabeça, como eu era, né? Eu estudei em Recife, né?
Os pernambucanos têm uns termos assim muito próprios deles lá, entendeu? Eu casei com uma pernambucana, né? Então a gente convive muito com eles ainda. Eu tenho amigos em Recife e tal. Eles têm uns termos lá assim muito doidos lá, entendeu? Assim, as coisas que só eles entendem. Por exemplo, quando a pessoa é tola, sabe como é que eles chamam o tolo lá? Tabacudo. Então, eles chamam tabacudo. Tabacudo é o cara bobão, lesado, sem direção. Então, Marina, eu era muito assim na universidade. Eu era muito tolo, muito romântico, muito ingênuo, né? Entendeu? Eu acho esse termo muito engraçado, que eles chamam lá, né? Então, eu era isso. Esse camarada era isso, que eles chamam lá de tabacudo, era assim, muito tolo, muito ingênuo. E cometi um erro, né? Porque a grande dificuldade que eu vejo hoje, né? Na minha época era pior do que hoje, hoje é até um pouco mais fácil, porque você tem mais estímulo, né? Com os cursos online, as coisas existem mais oferta, no meu tempo você tinha dificuldade até de falar com o professor, tinha receio, até pela idade também que a gente se encontra, enfim. E eu cometi esse erro que eu vou aproveitar a sua pergunta, né, para que outros colegas seus, né, você e outros colegas seus não cometam. Né? Se eu voltasse, né, no tempo, eu faria muita coisa diferente. Não sou aquele cara teimoso que faria tudo igual, não. Muita coisa eu faria diferente. Muita coisa eu faria diferente. E uma delas seria isso. Eu já procuraria, desde o começo do curso de Direito, eu já procuraria uma identidade na área. A primeira coisa que eu ia buscar é isso, uma identidade na área. O que mais o que eu tenho mais interesse, né, em fazer com esse curso? Inclusive, veja que coisa interessante, né? Eu nunca tive na universidade uma palestra, né, sobre as carreiras jurídicas, né? Você é jogado lá, vai fazer direito, você não sabe, você só pensa três coisas na sua cabeça, via de regra: juiz, promotor e advogado. Você não pensa mais do que isso, né? Então, quando você começa a ver esse leque de oportunidade, você começa a entender. Então, veja só, a primeira coisa que você tem que fazer é o que você já fez. Você já deu o primeiro passo. Você já se identificou com uma profissão. Você já direcionou a sua vida para um foco. Então, você já tem aí 50% do caminho garantido. Né? Você já sabe o caminho. Né? A primeira coisa é saber onde você quer chegar. Você já sabe. Isso já é muita coisa. Isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa. Já sei onde é que eu quero chegar. Eu vou fazer concurso. Sim, para quê? Concurso para quê? Concurso para quê? Né? Entendeu? Para o Big Brother, né? Tem concurso para tudo. Né? Então, você já sabe onde é que você quer. Você quer ser juíza. Ótimo. Agora, definir, né? Você parece que já falou também que você quer a área estadual, parece, né? É isso, Marina? Na verdade, essa eu ainda não tinha pensado. Pronto. Então você já sabe que quer ser magistrado. Agora você vai definir para qual você vai ser, né? Então, o que é que eu recomendo? Sendo bem objetivo com você. Eu recomendo o seguinte. Existem as matérias que eu considero nucleares no direito e nucleares para concurso público. São matérias nucleares. São matérias que você tem que ter com uma base muito bem feita. Né? Talvez eu esqueça uma ou outra, mas eu vou tentar relacionar aquilo que eu vou chamar de tronco, né? Tronco da preparação, né? Ou até mesmo indo até mais fundo, né? Literalmente, raiz, né? Da preparação. Então, eu já falei, duas, aliás, eu já falei, né? Seria a teoria geral do direito, número 1. Número 2, constitucional. Por quê? Porque o direito constitucional vincula todo o ordenamento jurídico. E a nossa Constituição é a Constituição analítica, ou seja, ela tá com todos os ramos do direito que estão lá com os seus princípios expressos ou implícitos. Então, constitucional, teoria geral do direito, constitucional. Aí você viria para 2 direitos materiais, que são a base de todo o direito, que é o direito civil e o direito penal. Isso você tem que ter, bem feito. Direito penal e direito civil. Tá? Depois você vai para o processo. Né? Processo civil. Né? E aí, no caso da magistratura, aí você, até o processo civil, você está com todas as magistraturas, vão ser cobradas isso com muita intensidade. Tá? Aí, se você vai
para a magistratura estadual ou federal, acrescente processo penal. Se você vai para a magistratura trabalhista, você vai acrescentar processo do trabalho e direito do trabalho. Então, para a magistratura, seria isso, que eu daria como tronco, né? Como tronco, tá? E, evidentemente, sendo mais também prático, você buscar, né, estar sempre em contato com os informativos do Supremo Tribunal Federal. É importante que você leia esses informativos para você ir atualizando as decisões que estão saindo. Então, basicamente, seria isso, né? E você fazer um curso com muita densidade teórica, tá? Teórica, porque com a densidade teórica, saindo do curso, você faz um curso preparatório, aí você vai se dedicar a realizar mais questões e tudo mais, mas você tem que ter essa base teórica bem feita. Tá certo, Marina? Bom, eu gostaria até de entrar nesse mérito da questão teórica, porque eu vou levar o meu caso particular. Logo no segundo período, eu consegui um estágio. Entretanto, esse estágio começou a me puxar porque ele foi de 6 horas. E eu tinha aula na UFMA de manhã e de noite. Certo. Além das minhas outras atividades que eu tinha que fazer em casa e estudar por fora, entre outras coisas. E acabava me puxando muito, porque não só esse estágio era de 6 horas, como era um estágio que muitos dias acabava indo mais do que isso. Era um estágio de 10 às 5 da tarde, que tinha um intervalo de 1 hora, mas era basicamente o dia inteiro, então acabava puxando um pouco mais. E assim, teve o lado positivo de ter me dado muitos conhecimentos. Eu estou dando agora, eu terminei agora Teoria Geral do Processo Civil e já me ajudou bastante, porque eu vi muita coisa na prática que permitiu ter uma ilustração muito melhor. Entretanto, eu tive um problema que eu estava tendo pouco tempo para estudar, que é uma coisa que eu gosto muito, de ter uma boa base consolidada. E aí eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ficava no estágio, ou eu pegava aquele tempo para estudar e fazer uma base melhor. E eu pensei, naquele momento que eu estava, eu ainda estou no começo do curso, eu acredito que seja melhor eu fazer uma base melhor de estudo do que continuar numa coisa que só vai me dar uma prática de algo que talvez não seja o que eu queira. Só que eu sempre fico naquele momento de, não diria assim de angústia, mas de pensamentos que a gente fica, nossa, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu já deveria estar fazendo aquilo? Será que eu deveria ter ficado? Mas, então, só queria mesmo compartilhar que eu fiz uma escolha porque no momento era o que eu acreditava que seria o certo, para poder me ajudar e a concretizar o que o senhor estava falando. Olha, Marina, é o seguinte, não vão me denunciar por coach, né? Deus me livre, não façam isso não, que aí vocês vão me prejudicar, né? Mas eu, se fosse seu coach, eu dizia para você o seguinte, você fez a coisa certa. Está certo, você tem que realmente investir agora na formação teórica. E outra coisa, eu coloquei para você e para todos os nossos colegas que estão aqui presentes, eu coloquei aqui as matérias de base, para construir base. Eu não estou dizendo que são só essas. Eu quero falar que com essas matérias bem feitas, você tem condição de compreender as outras matérias. Por exemplo, rapidamente, se você tem uma base constitucional, você vai entender muito bem e rapidamente direito administrativo e direito tributário, porque são derivações, né? Então, se você tem essas matérias que eu falei, são matérias de base, matérias que são fundantes, matérias de alicerce, tá? Não são só elas, mas assim, no primeiro momento, se preocupe com isso. Professor Tá? Wellington, nós estamos já encerrando aqui o nosso tempo, e para os alunos preencherem o formulário de presença, eu preciso que o palestrante dê uma palavra-chave para eles preencherem lá. Então, eu gostaria que o senhor falasse uma palavra-chave para os alunos preencherem lá a frequência. Uma palavra-chave, né? Vamos colocar uma palavra que eu gosto muito: estudo. Perfeito. E aí eu passo agora a palavra para o senhor fazer suas considerações finais. Já de antemão agradecemos demais a sua palestra. Tem muita manifestação aqui no chat agradecendo, falando da belíssima palestra, enfim. O pessoal pena que nosso tempo não permite
nos delongarmos mais, né? Verdade, Rogério. Não, tranquilo. Olha, gente, é o seguinte, eu fico muito animado de ver tanta bondade, né? A bondade ainda existe, né? Estou vendo aqui no chat, aqui, tá, a bondade existe. Vocês foram muito bondosos comigo. Muito obrigado por terem feito essas manifestações. Eu fico muito, muito, muito grato, muito satisfeito. É um prazer enorme estar sempre com as pessoas conversando. Eu gosto muito de conversar, de aprender, de trocar ideias. Eu gosto muito disso. Então, gente, eu queria somente, realmente, pelo tempo, eu queria agradecer, me desculpar realmente pelo esse... infelizmente, eu queria ter ficado mais, mas houve esse previsto no início do nosso encontro. E dizer a você, meu caro Rogério, e a professora Rosângela, a todos vocês, né, que eu estou sempre disponível, sempre que vocês tiverem interesse, que eu possa colaborar com a universidade, com a faculdade, eu estou aqui a postos para colaborar, e os alunos, inclusive, que quiserem depois mandar perguntas, eu vou colocar... Rogério, eu não sei deixa eu ver se eu consigo escrever bem aqui, vou colocar aqui meu e-mail, tá? Rapidamente. E eu aviso também que a palestra está gravada e depois a gente vai colocar no canal do YouTube e aí as pessoas vão poder Maravilha. assistir. Gente, olha, eu vou também chegar e colocar também aqui o meu WhatsApp, tá? Para quem quiser conversar comigo depois, viu? Tá? Tá aqui. Pronto. Pois um abraço para todos. Muito obrigado, Rogério, mais uma vez, viu? Obrigado, professora Rosângela, quer encerrar. E muito obrigado, Rosângela, também você que fez o convite oficial. Queria agradecer, doutor Wellington, pela sua presença, pela sua generosidade, né, que eu já experimentei, e o senhor, nessa manhã, fez isso também para com os nossos alunos, né? Eu tinha expectativas altíssimas desse momento e, de fato, o senhor consolidou o que eu já esperava, né? Agradeço imensamente a sua solidariedade. E queria agradecer também a presença dos nossos alunos, né, e também de quem é de fora da instituição, um horário, né, de trabalho, um horário da manhã, assim, um horário mais difícil de se estar presente. Eu agradeço a todos, né, realmente. Eu sei que vocês aí fizeram um investimento que valeu a pena, né, mas eu agradeço sim a presença de cada um, porque eu sei que é uma escolha difícil. É isso, e para finalizar, né, agradecer novamente ao professor Rogério por ter me estimulado a montar esse momento, né? Para mim, foi muito, muito, assim, eu imaginava uma outra coisa para as oficinas profissionalizantes, né? E eu ganhei um presente. Agradeço ao professor Rogério também. Pois, então... E agradecer também, professor. Foi maravilhoso, né? Os alunos estão aqui agradecendo. O Juvenal quer agradecer? Ou está, Juvenal? Obrigado, doutor Welton, viu? Pelo conhecimento que eu não sabia, eu aprendi hoje. E agradecer também ao professor Rogério, que é meu tutor, eu me espelho muito nele. Obrigado, doutora Rosângela, minha professora também. E nós temos a oportunidade hoje que muitos não tiveram, né? E cada um tem que aproveitar a situação que tem disponível para saber e aprender mais. Eu fico satisfeito pela aula de hoje. Muito obrigado. Pois Vocês estavam saindo minha voz, estava saindo? Estava Estava saindo, sim. todo mundo ouviu. Obrigado, viu? Pois, Obrigado. Obrigado aí, de coração. Agradeço todo mundo e agradeço demais, professor Wellington. Visitem o site do professor Wellington, entendeu? Votem lá no Google, Wellington Carvalho, vocês vão acessar o site dele, tem os livros dele, tem as obras, muito interessantes, vocês conhecerem e aprofundarem melhor. Bom dia para todo mundo, nossos compromissos continuam, né? Tem audiência daqui a pouco. Isso. E agradeço demais a presença de todo mundo. Bom dia para todos. Bom dia, obrigado. Bom trabalho. Um abraço, felicidades, viu? Tchau. Obrigado. Bom trabalho.